Vale do Pinhão, o ecossistema curitibano de inovação. Esse é o tema dessa nossa edição mais que especial do Chá com o Vale, Vale no Mundo, em que a gente vai fazer essa conexão feliz aí com as curitibanas, representadas aí pela Cris Alessi, para falarmos sobre esse ecossistema de inovação que tem dado muito orgulho para o Brasil. Eu sou a Cíntia Michels, lidero o Núcleo Vale do Silício do Grupo Mulheres do Brasil, junto com a Mônica Marcolino, e essa é a nossa série de lives que trazemos para vocês todas as semanas para despertarmos insights e inspirações acerca de inovações, ciências, empreendedorismo, tudo que a gente pode trazer de artes e filosofia para transformar para melhor o nosso mundo aqui interno, né? O nosso redor, o nosso Brasil e o mundo para melhor. Então, para chamar a Cris, eu vou fazer uma rápida apresentação aqui, uma rápida introdução de quem é ela, e quero já agradecer a Ana Cláudia Sturaro pela conexão feliz. Foi a Ana que trouxe a Cris, que fez essa gentileza de me apresentar a Cris para que ela pudesse vir aqui bater esse papo com a gente. Então, Ana, muito obrigada. E quem é a Cris Alessi? Para quem ainda não ouviu falar, gente, tenho certeza que vocês vão adorar. Ela é presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, presidente do Conselho Municipal de Inovação e presidente do Fórum Inova Cidades. Ela vai nos contar tanto sobre o Vale do Pinhão e como ele está alinhado aos ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, e sobre esses desafios aí todos de liderar um projeto dessa magnitude. Então eu estou vendo que a Cris já está aqui com a gente, eu já vou chamá-la para entrar. E vocês podem ir compartilhando essa live e enviando. Todo mundo possa aproveitar esse conteúdo maravilhoso, principalmente essas mulheres que têm muito interesse em entrar para o mundo da tecnologia. Cris, tudo bem? Deixa eu trocar de fone aqui que vai ficar melhor. Agora sim. Eu falei, não tô te ouvindo. Deixa eu pôr um pouquinho mais longe também. A gente vai acertando. Que coisa boa, Cris. Que alegria. Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Só vou trocar de fone e vou colocar outra aqui que vai ficar melhor. Deixa eu ver. Perfeito. Oi, melhorou esse? Ah, tá maravilhoso. Muito que melhor. Eu sabia Nossa. que um funcionava, o outro não. Coloquei eu errado, logicamente, né? Ah, mas é para dar emoção. A emoção da live é essa, né? Sempre tem alguma coisa. A gente faz isso diariamente hoje em dia, né? Tantas vezes por dia, na verdade, então sempre acontece. É isso aí. Maravilha, Cris. Super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz de receber você aqui nessa edição especial, já é a nossa edição de número 64 do Chá com o Vale. Já é o episódio 64 e fazia muito tempo que eu queria te receber, desde que eu ouvi falar do Vale do Pinhão, porque realmente é incrível, né? A gente fala do Vale do Silício como um ecossistema de inovação, mas é muito, muito, muito legal ver o que está acontecendo aqui no Brasil, na nossa terra, ainda mais eu que sou paranaense, né? Então, fico feliz. Imagina! Eu que agradeço o convite, uma delícia estar aqui. Eu sigo, né, acompanho o trabalho de Mulheres do Brasil, capítulo Paraná, Mulheres do Brasil no Vale. Então é muito legal, a gente vai se espalhando pelo mundo e isso é lindo de ver. Ah, maravilhoso, que bom ter você com a gente. Então, para a gente dar um contexto para quem está nos ouvindo e de repente está ouvindo falar do Vale do Pinhão pela primeira vez, conta pra gente, por favor, Cris, como nasceu o Vale do Pinhão e o que ele é hoje? Bom, então, o Vale do Pinhão é um projeto da cidade de Curitiba, né, com o olhar de transformar a cidade de Curitiba numa cidade ainda mais inovadora. Então, assim, eu sei que tem gente nos acompanhando aqui de vários lugares do mundo até, né? Curitiba, ela tem um DNA inovador desde o seu transporte público, lá nos anos 70, seu planejamento urbano, foi uma das primeiras cidades do Brasil a colocar a causa da sustentabilidade, então falar de reciclagem de lixo, hoje que a gente fala de economia circular, né? Lá nos anos 80 já era muito forte para a gente de Curitiba. Mas num determinado momento a gente percebeu que o mundo foi acontecendo tão rápido, a tecnologia transformando negócios, as startups surgindo, e a gente via
muitas cidades despontando no mundo inteiro, e Curitiba, com todo o seu protagonismo, não era, né, não era protagonista desse momento. Então, o pensamento do Vale do Pinhão foi muito dessa de trazer o olhar de inovação, o olhar de inovação centrado nas pessoas, então com o conceito de cidades inteligentes. Ele foi proposto pelo atual prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Não sei se todo mundo conhece o Rafael Greca, mas foi quem construiu os Faróis do Saber, lá nos anos 90, ainda primeiros lan houses públicas do Brasil, e agora colocando essa inovação, pensando essas lan houses públicas que foram colocadas nos anos 90, hoje são espaços makers, né? As crianças da educação municipal fazendo seus projetos em impressoras 3D, trabalhando com metodologias ágeis dentro das escolas. Mas mais do que isso, né, a gente foi propondo isso para o ecossistema de inovação da cidade. Então a gente foi trazendo para perto os empreendedores, as startups, as universidades, junto com o setor público, o setor privado, colocando essa ideia de planejamento de futuro, né, para essa nova economia. E aí o Vale do Pinhão surgiu com uma visão, logicamente, de transformar a cidade num polo econômico importante, numa cidade das startups, né? Hoje Curitiba tem 2 unicórnios, então a gente sai, né, do eixo de São Paulo, onde tudo acontece, e Curitiba protagoniza também esse mundo das startups, e essa visão muito forte de economia sustentável, economia circular, educação empreendedora, transformação digital, né? Então, o Vale do Pinhão é um pouquinho isso, é um trabalho aí muito grande de ecossistema, né? Começou com a visão da gestão pública, mas ela se espalhou pela cidade toda. Hoje a gente respira a inovação e tem muito orgulho aí por Curitiba estar brilhantando vários rankings nacionais e internacionais sobre a causa de inovação em cidades inteligentes. Nossa, é maravilhoso, né? Eu te ouço falar, já tinha te ouvido falar, agora eu ouvi de novo, eu fiquei de novo. Yes! Não, e hoje a gente está mega feliz, assim, porque acabou de sair, a gente tem um ranking canadense, que é do Intelligent Community Forum, o CF, e eles ranqueiam as comunidades inteligentes. Então a gente tem sempre rankings de cidades inteligentes, mas esse ranking é bem legal porque ele fala sobre comunidades inteligentes. E há 3 anos, Curitiba está no recorte das 21 comunidades mais inteligentes do mundo. Então a gente esteve entre as 21 em 2019, esteve entre as 21 em 2020 e estivemos entre as 21 em 2021. E o CF faz assim, então ele elege as 21, depois afunila para 7, depois escolhe a comunidade mais inteligente. E hoje saiu o ranking das 7, né? Das 21, as 7 que passaram para a próxima fase. E a gente, pela primeira vez, está no ranking das 7 comunidades mais inteligentes do mundo. Notícia em primeira mão aqui para Mulheres do Vale. Que maravilha, Cris! Parabéns! Nossa, é extraordinária essa notícia, porque dá muita esperança, né? A gente está num momento que a gente está precisando tanto dessas histórias inspiradoras, da gente ver que eu tenho muito isso como missão, né? Levar essas boas notícias para as pessoas, porque a gente precisa ter esperança e tem muita coisa boa, sim, acontecendo. Vide o exemplo de vocês. E você está à frente hoje desse projeto com a agência Curitibana? Me ajuda. Curitiba, Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. É que a gente botou Curitibana no título, aí eu fiquei. Você está à frente, então conta pra gente qual é o papel da agência hoje nesse ecossistema e um pouco também dos desafios que você encontra, né? Você está liderando tudo isso, uma mulher super bem sucedida na área de tecnologia e inovação. Então, como que é essa vivência para você, né? Esse lugar que você ocupa hoje? Bom, então a agência, ela é como se fosse uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. Ela não é nova, né? A gente tem 13 anos de atuação, né? A agência, ela é como se fosse uma secretaria, mas ela, na verdade, é uma empresa de economia mista, onde a prefeitura é a principal acionista. Então, a gente ocupa um pouco esse papel de gestão pública. Mas, por outro lado, a gente está muito perto
do mercado por sermos uma empresa de economia mista. Então, quando a gente trouxe, né, o prefeito trouxe a visão do Vale do Pinhão como gestão pública, né, ele se transformou numa política pública, está lá no plano de governo desde a gestão passada, ele foi reeleito agora, né, então está lá no plano de governo, a Curitiba Inovadora tem ações de plano de governo, a agência Curitiba ela ficou responsável por esse projeto. Então a gente fala que começou com o impulsionamento da agência Curitiba, hoje nós somos um ator muito importante desse ecossistema de inovação, mas o projeto se transformou num grande movimento de cidade. Nosso papel é fazer as conexões, fazer essa escutativa, fazer essa abertura, né, de planejamento com participação popular. Eu acho que esse é um grande ponto, né? Então, quando a gente começou a escrever a lei de inovação da cidade, a gente fez isso com um grupo de trabalho multidisciplinar, com muita gente de fora, das universidades, que é quem entende aonde dói, né? É onde está a dificuldade. Quando a gente começou a trazer o trabalho de desburocratização, se a gente não ouve o empresário para saber o que é o problema, só a visão da gestão pública não resolve, né? Então a agência é esse conector. Hoje nós somos esse ator importante do ecossistema, não protagonizamos mais. O nosso grande papel agora é distribuir a gestão, né, desse ecossistema para que a coisa fique perpétua. E a gente tem conseguido isso com bastante sucesso, assim. E aí o meu papel na agência, ele é dessa articulação, mas dessa orientação, dessa animação. Quando a gente fala de ecossistema, às vezes a gente não percebe, mas manter as pessoas, as instituições juntas, né, sempre remando para o mesmo lado, é um trabalho continuado, né? Todos os dias a gente tem que buscar essa articulação, é um trabalho que ele é cotidiano, ele vai sendo construído, né? Então, o meu papel é isso, de ouvir por um lado, tomar atitudes e ações por outro. Sou uma pessoa muito ágil, muito rápida, então eu gosto de ver as coisas acontecendo, então eu vou puxando, e eu acho que esse é um ponto da inovação que é muito legal, né? Eu falo que a inovação ou ela puxa ou ela empurra, né? Dependendo do lugar onde você está, e eu fico nesse papel de puxando e empurrando dos dois lados. Sensacional, sensacional, adorei, ou ela puxa ou ela empurra, né? E quando a gente pensa, então, em um ecossistema de inovação, o que você vê que são os pilares fundamentais, assim, para a gente poder chegar no nível que a gente fala, somos um ecossistema de inovação? Veja, a questão de governança ela é fundamental, né? Então, justamente, ter atores importantes. E aqui tem um parêntese que eu gosto de falar quando eu falo de governança, porque as instituições são importantíssimas, né? Então, no Brasil a gente tem instituições muito fortes, como o SEBRAE, como a FIEP, né? Como a ACESPRO, que são instituições consolidadas fortes. Temos o setor público, que aí entra a prefeitura, entram as secretarias, entra o governo do estado, entra o governo federal, mas tem as universidades, né? Curitiba tem 5 grandes universidades, o Paraná tem 13 universidades públicas, né? Então a gente tem que trabalhar com a academia, as universidades estão fazendo essa remodelagem, né? Por uma nova visão de futuro, de educação, mas quando a gente fala em instituições, atrás de todos esses CNPJs estão os CPFs, né? Então quem faz a transformação são as pessoas, né? E as pessoas certas, nas instituições certas, é que fazem a transformação. Eu acho que esse que é o grande ponto da governança. Você encontrar os CPFs corretos que façam essa mudança para levar as instituições. E aí, assim, o grande pilar, a gente trabalha com 5 pilares no Vale do Pinhão. Então, a governança, que a gente chama, né, a articulação desse ecossistema, é um pilar estruturante, mas a gente tem vários outros pontos para fazer as coisas acontecerem. Então, a questão de legislação é importante, então, para você dar segurança jurídica para as empresas, né, se desenvolverem, atrair essas empresas através de incentivos fiscais. Então, essa questão de legislação e incentivos fiscais, elas são importantes. A questão da educação, né, então, a gente fala que uma cidade não pode ser inteligente se o cidadão
não tiver no mesmo passo. Então, não adianta a gente colocar toda a tecnologia do mundo dentro de uma cidade se as pessoas não usarem essa tecnologia ou não souberem usar essa tecnologia. E a gente está num período crítico de transformação digital, né? Então, eu acho que essa educação digital, usar o empreendedorismo como habilidade, né, como soft skill, é um ponto importante. A gente tem que trabalhar desde a criança até o idoso, né, desde o mais do empresário até a população em vulnerabilidade, para a gente diminuir esse abismo, né, que a evolução tecnológica acaba trazendo, infelizmente, né, um abismo social importante que a gente tem que tratar com educação. Outro ponto importante que a gente enxerga em termos de pilar é a ocupação da cidade. Então, a democratização dos espaços da cidade, né? A gente fala que ocupar os vazios urbanos, trabalhar com a urbanização, com essa visão de encontro, né? Com essa visão de ecossistema, né? E aí entra a sustentabilidade, e aí entra a mobilidade, né? A cidade que se resolve em 15 minutos, né? Que a gente não precisa atravessar uma cidade inteira para conseguir conquistar o que a gente quer, desde cultura, educação, transporte de qualidade, saúde de qualidade, e a tecnologia, que apesar de a gente achar, né, relacionar muito a questão de inovação com tecnologia, existe vários tipos, vários níveis de inovação, não só tecnológica, mas a tecnologia é importante e inegável que ela está transformando aí a sociedade, os comportamentos no mundo de hoje, né? Cris, eu devo dizer que você fala sobre... Você abriu tantas janelas aí, que eu tava assim, eu quero perguntar disso, daquilo. Ai, meu Deus, não, peraí. Não vai dar tempo, que horas são? Assim, porque você trouxe tantos pontos que são tão incríveis, né, da gente se aprofundar neles, que eu tô aqui, você tá fazendo a entrevistadora sofrer aqui, que escolher para onde a gente vai. Mas eu vou aproveitar, então, que você falou agora dessa questão da transição digital e queria saber um pouco do teu olhar, né? A gente vê, nesse momento de pandemia, tudo aquilo que estava previsto para acontecer em 5, 10 anos, que quem já era da área de tecnologia estava avisando há 10 anos, aconteceu no susto, né? Aconteceu, foi empurrado, né? Quem não empurrou foi empurrado. E a gente ri, mas na verdade a gente vê que está tendo um grande desafio das empresas em fazerem essa transição digital, né? A gente ri para trazer uma leveza, porque é um assunto muito desafiador. E aí eu queria saber de você, o que, na tua visão, assim, por que está tão difícil das empresas fazerem essa transição e o que elas podem fazer para melhorarem esse processo? É que quando a gente fala, na minha visão, de transformação digital, a gente foca no digital mais do que na transformação. O que a gente enxerga é que se a gente não transformar a cultura, forma de fazer, forma de pensar, a gente não consegue dar o passo seguinte, né? Eu falo que a maior dificuldade da inovação é a mudança de mindset das pessoas. O que traz, o que essas grandes players aí de tecnologia, esses, né, produtos disruptivos fizeram? Simplesmente eles resolveram um problema que estava posto há anos na sociedade de uma forma nunca pensada. E aí há uma quebra do status quo, né? Há uma quebra do que sempre foi assim. E as pessoas saem de uma zona de conforto. É difícil você sair da zona de conforto, é difícil você mudar, quebrar paradigmas. E aí sim, o grande ponto é cultura. Por isso que eu acho que a educação, quando a gente fala educação da transformação digital, as habilidades do empreendedorismo de solucionar problemas, elas são a base dessa mudança. É claro que isso não existe se você não der acesso. Então a gente tem vários desafios, como você falou. Não tem como falar desse período
com felicidade, né? A gente está passando por períodos muito dolorosos, muito cruéis para a sociedade, para a humanidade, em todos os continentes, né? Mesmo quem já está no final, saindo da pandemia, a gente vê aí países que já estavam, né, há 5 meses bem, e agora estão fechando fronteiras de novo, porque, né, com a ameaça de uma nova variante, tudo, então o medo, ele é muito forte, mas o que a gente aprende, né, e aí tirando as lições do sofrimento, é que a gente tem que pôr o foco nas pessoas. Então, se a gente não pegar pela mão o cidadão, o estudante, o profissional que está no mercado e não ajudá-lo a passar por essa ponte da transformação digital, como eu falei, esse abismo vai ficar cada vez maior. E aí é um abismo social, é um abismo cultural, e a gente viu como isso foi avassalador para os mais pobres, né? Então, no mundo inteiro, então, o índice de pobreza devido à pandemia aumentou incrivelmente. Teve um estudo da CEPAL publicado faz, eu acho que alguns meses, 1 ou 2 meses atrás, que mostra que a América Latina voltou aos índices de 2010, quando se fala na questão de renda. Então, veja, a gente está 10 anos, a gente regrediu 10 anos em questão de renda. Isso é muito sério, né? A gente não consegue alcançar isso no curto prazo, senão pelo que a gente sabe que é estruturante. A educação é estruturante, a infraestrutura é estruturante. E aí, quando a gente fala em digitalização, o abismo vem de um outro sentido. Quanto a gente está vendo, por exemplo, as crianças sofrerem com o homeschooling, né? Homeschooling entre aspas, né, que está acontecendo, as crianças de classe mais alta que têm acesso à internet, celular, e quantas crianças, né, em vulnerabilidade não têm esse acesso. Falar todo mundo tem celular, não, nem todo mundo tem celular. Às vezes tem né, para uma casa inteira também. Para a casa inteira, né? A Secretaria de Educação, no começo da pandemia, começou a medir, né, nos trabalhos remotos que eles mandavam para os alunos, e tinha aluno que entregava trabalho às 4 da manhã. Foram entender por quê? Porque era o momento que o pai tinha chegado em casa, os 2, 3 irmãos tinham feito, e ele era o último da filinha lá para entregar. Então, esse é um abismo muito forte que a gente tem que trabalhar com infraestrutura tecnológica, né? Infraestrutura de conectividade. Falar disso numa cidade como Curitiba, num estado como o Paraná, é muito mais fácil do que falar isso no estado como o Maranhão, como o Acre, né? E falar isso num continente como o Brasil, talvez seja mais fácil do que falar isso num continente como o africano. Então, a gente realmente precisa tratar com muita seriedade, muita clareza e com muita verdade essa questão, né? Que, de fato, a evolução tecnológica, ela é maravilhosa, mas o mundo da tecnologia, da inteligência artificial, da robótica avançada, vai tirar, há uma previsão que nos próximos 5 anos, mais de 90 milhões de empregos, né? Claro que vai gerar outros, mas outros empregos diferentes, né? Então, se a gente não preparar essas pessoas que hoje estão fazendo trabalhos manuais, que logo mais vão ser ocupados pela inteligência artificial, para que elas façam outra coisa, o que vai acontecer com essa população? Então, é um desafio muito grande, é um desafio do mundo inteiro, e por isso que eu acho, a gente tem que trabalhar com coragem, verdade e com pensamentos criativos. E aí nós, brasileiros, somos muito bons nisso, né? Pensamentos criativos para achar soluções aí para problemas complexos. Nossa, é muito importante, muito sincrônica essa tua fala, Cris, porque hoje de manhã eu moderei um painel aqui numa parceria também do Núcleo Vale do Silício com o Comitê Mundo Digital de São Paulo, exatamente sobre o tema educação e tecnologia. E a gente estava falando muito sobre esses desafios todos, né? Essa importância da gente investir na educação e investir na formação dos professores também, né? Para que eles possam navegar esse mundo e dar esse auxílio que é tão necessário para os alunos, né? Entender um pouco mais também das tecnologias, que mundo é esse que está
chegando, né? Porque tem um pouco a sensação que, para todos nós, né, de forma geral, é meio uma incógnita. A gente tem algumas ideias do que a gente imagina que vai acontecer, mas é ainda bastante abstrato, porque não é nada que a gente já tenha visto antes. Para a gente falar assim, olha, algumas coisas, alguns ciclos você consegue prever, né? Você fala, isso aqui já aconteceu antes, foi esse o caminho, a inflação foi para lá, o dólar foi para não sei aonde, já estou prevendo o que vai acontecer. Mas, nesse caso, uma mudança tecnológica desse porte, a gente ainda não viu. Então, é super, super fundamental esse ponto que você está trazendo. E gostaria de saber, então, para que, de repente, possa servir de inspiração para outras comunidades, para outros ecossistemas, como que vocês trabalham isso dentro do Vale do Pinhão, né? Garantir que não sei se garantir, mas pelo menos incentivar que essas inovações que estão sendo criadas ali estejam a serviço da qualidade de vida, a serviço aí das nossas ODS, né? Eu tenho tanto carinho pelas ODS. Como é que vocês trabalham isso? A gente costuma dizer assim, esse é um lema, a gente fala isso o tempo todo, o prefeito fala isso o tempo todo, a gente repete, que a inovação ela só vale quando ela se transforma num processo social. Se a inovação não servir para as pessoas, para o meio ambiente, de nada vale, né? Do que adianta ter toda a tecnologia do mundo se ela não está a serviço das pessoas? De volta, é sobre gente, não é sobre coisas, né? Então, quando você tocou num ponto muito fundamental sobre, a gente está falando de educação, a gente está falando das crianças, mas quem preparou os professores para esse momento, né? Os professores tiveram o suporte para essa jornada, né, de transformação. Então, o Vale do Pinhão, ele, apesar de ser capitaneado pela agência num primeiro momento, ele é disperso por todas as áreas da prefeitura. Então, eu vou falar um pouquinho de gestão pública com relação a isso. A Secretaria Municipal de Educação da cidade, desde 2017, começou a trabalhar com essa transformação, porque a gente já tinha indícios ali que 50% dos empregos, né, a informação ali que a gente já bate, né, todo mundo bate bastante, 50% dos empregos em 2025 não vão mais ser os mesmos, e a gente já tinha isso como norte, né, e a gente começou a pensar, como é que a gente, de um lado, prepara as crianças para o emprego do futuro, porque elas talvez não sejam secretários, não sejam, né, os empregos convencionais, empregos que não existem. Por outro lado, como é que a gente ajuda os professores nessa jornada? E aí começou-se uma jornada formativa para esses professores. A Secretaria de Educação fez uma parceria com o programa Google for Education. Então a gente eles criaram, tem uma sala Google de formação de professores. Os professores são formados em tecnologias ágeis, justamente para transformar matérias em projetos e, a partir dos projetos, ensinar multidisciplinaridade. Isso é muito legal, porque aí os professores fazem uma jornada com os alunos, né? É forte isso. Por outro lado, os alunos são colocados no centro da cidade para conhecer culturalmente, para respeitar o passado, prevendo o futuro, porque é muito importante que a gente não perca a essência, não perca as raízes. E aí eu não estou falando só das raízes de uma cidade, mas as raízes de um povo, né, de uma sociedade. Então esse é um ponto fundamental também. Mas que tenha a visão do que vai acontecer para frente. Então, se eu não sei que futuro que é esse, que é essa profissão que virá, então vamos ensinar essas crianças a resolver problemas. Então, eu vou dar um exemplo, né? Quando os faróis de saber começaram a ser entregues, a partir de 2017, já os faróis de saber se transformaram em faróis de saber e inovação, então com espaços maker, com impressora 3D, equipamentos de prototipagem e tal. Um dos projetos, eu gosto de contar de uma escola pública, das crianças de 9, 10 aninhos, não, menos, até 8, 9 anos, eles começaram a fazer um projeto multidisciplinar na horta, né, como é tradicional, hortinha ali, plantar e tal, e eles começaram a ver que as formigas não deixavam as mudinhas crescer.
E aí os professores falam assim, tá, esse é um problema, como é que a gente resolve o problema da horta? Que as formigas que vão lá. Aprenderam que o sal é um repelente natural de formigas, que aprenderam ali algumas coisas sobre ciência, e pensaram, tá, como é que a gente põe o sal dentro da horta, como é que a gente resolve isso? E fizeram protótipos e começaram projetos de ideação, né, com toda a metodologia ali de design thinking, e foram para os faróis de saber e imprimiram nas impressoras 3D uma espécie de canaleta, onde eles colocaram o salzinho na canaleta e plantavam a mudinha dentro e as formigas não chegavam. E imprimiram isso nas impressoras 3D e devolveram ali para a hortinha deles. Então, uma criança que passa por um processo, né, desde pensar na horta até imprimir isso, prototipar num software, imprimir isso na impressora 3D, ao tamanho do mundo que abre para essa criança. Isso é muito forte, né? Isso é fundamental. Por outro lado, a gente também tem que pensar nos adultos que estão passando por essa transformação agora, né? Os empregos de agora estão sob júdice aí, né? Então, a gente tem programas como o Programa Bom Negócio ou o programa focado em mulheres, né? O Empreendedora Curitibana, que a gente olha para essas pessoas e fala assim, ok, o que vocês fazem, o ofício de vocês é fundamental, mas por que não colocar um ponto de inovação nesse projeto, né? Então, mas inovação não precisa ser, como eu falei, tecnológica. Então, se você é costureira, que tal a gente pensar em reciclar os tecidos, pegar tecidos, né, das fábricas que vão para descarte, colocar um pouco de sustentabilidade nisso, um pouquinho de economia circular. Isso vai ser um approach de vendas, vai ser mais um benefício que você traz até para a tua comunicação. Como é que a gente faz isso? Então, esse é um ponto legal, assim, sabe, de fazer com que empreendedores convencionais olhem para essa nova economia e enxerguem o que disso que está disponível tem a ver com as pessoas. E aí, se a gente entrar no ponto da mulher com a tecnologia, é um outro ponto que a gente leva mais uma hora conversando aqui, porque, de fato, é uma luta, né, para a gente trazer mais mulheres para esse mundo, né? Não só de inovação, mas aí sim, esse mundo de tecnologia mesmo, né? Perfeito, que você puxou esse gancho, porque eu ia levar a conversa exatamente para esse lugar. Já tá rolando aqui, ó, sintonia total, adorei. Sintonia. Eu tô emocionada, Cris, em te ouvir, porque realmente é um trabalho extraordinário, é um trabalho com o qual a gente sonha em ver acontecendo no Brasil inteiro e saber que já está acontecendo em partes do Brasil, já traz para o concreto, né? Já traz para o possível, já cria, porque às vezes a gente fala, vou olhar para o Vale do Silício, super legal, a gente aqui no Núcleo Vale do Silício colocar a melhor essência do Vale a serviço do Brasil, a gente fala muito do mindset empreendedor aqui, mas ainda parece, você vai falar do Steve Jobs, do Elon Musk, que é uma coisa completamente distante, longe, né? E quando a gente fala assim, não, peraí, Curitiba, dá pra gente pegar o carro e ir lá visitar, sabe assim, tá aqui pertinho. Ou seja, também temos lá o Porto Digital em Recife, sim, a Ilha do Silício em Floripa, maravilha. Então isso vai dando pra gente, vai mostrando que é Brasil e tem o nosso tempero. Então realmente é muito, muito, muito emocionante te ouvir contando. E para que a gente possa, então, aproveitar essa emoção toda e chamar mais mulheres para essa área, gostaria que você falasse um pouco assim das barreiras de entrada, talvez algumas mais concretas, algumas que talvez sejam percebidas, mas não necessariamente estão lá, né? De repente é mais uma autoconfiança que precisa ser trabalhada. Sim. Enfim, o que você percebe que você acha que as mulheres ainda não foram com os dois pés para dentro da tecnologia? É um problema bem complexo, né? Porque a gente está falando de as mulheres entrarem na tecnologia agora, sendo que as mulheres saíram da formação tecnológica lá atrás, né? Se a gente lembrar, assim, lá nos anos 70, 80, as mulheres iam para a área de tecnologia, iam fazer cursos de ciência da computação
pensando no mercado de trabalho ali digitalização, de digitação, de secretariado. Então, isso não era um mundo masculino. A partir do momento que a tecnologia começou a entrar na parte de programação e os games, né, vieram, e aí é uma coisa super masculina, pegar e jogar videogame, virou uma coisa mais relacionada a games, começou a ir para uma onda mais masculina e as mulheres se afastaram. As mulheres ficaram, vamos dizer assim, no secretariado, e os homens foram para a programação. E aí, num determinado momento, a programação fez a diferença no mundo quando a internet veio. Né? O mundo da internet, a partir dos anos 90, ali, fez essa grande virada. Existe uma pesquisa que eu acho super interessante, que mostra que a menina, até os 11 anos, ela não está longe da matemática. A menina e o menino na matemática estão mais ou menos juntos ali, né? As dificuldades de um e de outro são mais ou menos parecidos. Só que dos 11 aos 16 anos ela se desinteressa, porque ela não é estimulada talvez em casa, por coisas científicas, né? Talvez aquela parece uma coisa boba, mas fala, isso não é coisa de menina, que hoje a gente fala muito sobre isso, mas há 10 anos atrás a gente não falava. A menina realmente não pegava o martelo e o prego e saía criando coisas, isso era coisa de meninos. A menina não fazia o foguete espacial que colocava fogo e fazia ele explodir, isso é coisa de menino, a menina se machucaria fazendo isso. Então veja, isso é uma coisa cultural, é uma coisa social, é uma coisa enraizada, fora o machismo forte, que hoje a gente discute muito isso, mas quando a gente fala, né, de ascensão de carreira, quantas mulheres temos líderes aí no mundo inteiro? Isso não é um problema de Brasil, né? Você vai para o Vale do Silício, as mulheres na liderança não estão lá também. Também é um mundo altamente machista. Então, a desigualdade salarial também é uma realidade no Vale do Silício. No mundo inteiro. Só que daí, o que aconteceu, né? A gente veio nessa desigualdade, a mulher se dando bem em outras áreas que não a de tecnologia. O grande ponto, eu acho que o ponto fundamental aqui, porque nós temos muito que lutar pela mulher na tecnologia, é que hoje a tecnologia não é só mais uma profissão. Hoje a tecnologia, ela molda a sociedade, ela molda o comportamento. Se a gente for olhar quem está programando a inteligência artificial e aonde a inteligência artificial vai chegar, o papel que ela vai ter nas nossas vidas, é muito grave. Muito grave. Quem está dizendo para o algoritmo do Google o que é um casamento, o que é uma busca sobre, né, alguma coisa cultural? Eu gosto de dar esse exemplo. Faça busca no Google sobre casamento. Você vai ver por imagem. Você vai ver um monte de mulheres brancas vestidas de branco numa cena de praia linda, maravilhosa. E cadê o casamento africano? Cadê o casamento hindu? Cadê os negros representados? Cadê o mundo LGBT que é mais representado? Então, e essas são preocupações que estão mais ligadas ao perfil feminino. Então, se a gente não estiver ali programando, e pelo menos na mesa, representadas, falando, gente, mas a gente tem que pensar nisso também, como é que fica? Então, esse é um ponto forte sobre a mulher na tecnologia. O segundo ponto fundamental é que é o mercado que mais vai empregar gente para o resto, para daqui 10 anos, mais vai abrir vagas de emprego. Por outro lado, o mercado mais manual, né, de call center, de secretariado, onde é um mercado altamente feminino, é o mercado que mais vai desempregar a gente. Então, se as mulheres não estiverem preparadas para aquele mercado, aqui elas vão perder esse emprego. E aí a gente vai ter um gap ainda maior desse galgar das mulheres em cargos maiores. Outro ponto. Além disso, temos o ponto da questão de liderança e de protagonismo, né? Mulheres líderes de negócio, mulheres abrindo empresas de tecnologia. A gente vai buscar fundadoras de startups, são raríssimos casos. E aí é o problema comportamental. Né? A gente costuma falar que nas vagas de emprego, quando você vê ali as capacidades, né? Tem 10 itens que o empregador coloca como pré-requisitos da vaga de emprego.
Se os homens se enxergam ali mais ou menos de 4, 5 itens, eles se qualificam, eles se aplicam para aquela vaga. Se a mulher não se vê em pelo menos 6 daqueles itens, ela não se aplica. Isso é comportamental, porque nós somos perfeccionistas, porque nós somos até duras conosco mesmo, né? De sempre querer buscar ou ser altamente, não, eu não acho que não dou conta disso, porque eu não tenho 100% do papel. E se o mercado de trabalho não enxergar essa diferença de comportamento, as vagas vão continuar precisando dos 60% dos argumentos ali. Então, o que eu falo, que da mesma forma que o mercado está desrompendo soluções tecnológicas, a gente tem que mudar muito drasticamente a forma de contratação. E aí, um último ponto que eu vou pôr antes de você complementar é a questão da maternidade. Pode trazer tudo, a gente está adorando. Linguagens que conectam, falou a síndrome da impostora. Sem dúvida, né? A gente é super... Não, isso aí eu não dou conta. E as mulheres são muito mais qualificadas, estudam por mais tempo, né? Usam mais tempo do seu dia para se dedicarem às suas causas, né? E aí a gente entra na maternidade. Porque a gente tem 2 penalidades, né? A gente tem a mulher e o homem no mercado de trabalho e a mulher mãe no mercado de trabalho. Né? A mulher que tem família, ela gasta em média 9 horas a mais por semana em atividades. No final de um ano são 3 meses de trabalho. São 3 meses. São 3 meses que ela não foi no happy hour com os amigos, ela não pôde fazer viagens, talvez, profissionais, ou ela não estava disponível para fazer essas viagens, né? Ela não se colocou ali numa determinada conversa de corredor, onde as coisas acontecem, e aí os homens, no seu perfil diferente, eles vão galgando esse espaço. Então, são várias penalidades aí que acabam com a penalidade da maternidade. A gente quer continuar sendo mãe, né? Eu sou mãe, eu sou apaixonada pelos meus filhos, não trocaria isso por nada no mundo. Então, se as empresas não olharem para as mães de outra forma, se a gente não discutir de verdade, de novo, com verdade, a licença maternidade, a licença parental, a carga horária no mercado de trabalho, a gente não vai virar esse jogo. Então, não dá para a gente falar em grupo de mulheres, a gente tem que falar como sociedade, aberta em todas as classes, em todas as fases hierárquicas aí das empresas, e se são os homens que estão contratando, eles têm que entender e eles têm que mudar, senão a gente não chega lá. E entender que é uma coisa que sai todo mundo ganhando, né? Porque a inovação, ela vem dessa diversidade, dessas diversas experiências e perspectivas, né? Eu li uma frase esses dias que falava assim, essas coisas que a gente vê na internet, falava assim, nasce um filho, nasce uma empreendedora, porque sempre fala, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Nasce um filho, nasce uma empreendedora, porque realmente você educar uma criança fazer uma brincadeira aqui, mas assim, é uma startup, né? Aquela coisa que você faz tudo, você não sabe direito ainda o que você está fazendo, você vai consertando o avião em pleno voo, você vai aprendendo. Algumas coisas você sabe, outras você vai aprendendo, outras que você achava que você sabia, você precisa desconstruir para adaptar para aquela situação que você está. Então, realmente, as mães têm uma experiência empreendedora e de compreensão, de comunicação. Como é que você entende qual é a necessidade do teu cliente, né? Vamos fazer essa brincadeira. Como é que você entende qual é a necessidade ali do seu cliente que nem fala? Seu cliente que né, o bebê ali não fez nada, você precisa suprir aquilo. Então tem todo um set, se as pessoas precisam olhar por esse ponto de vista para incluir as mães, tem todo um set de coisas que a gente pode fazer essa brincadeira e olhar e falar, nossa, quando você começa a ver, você fala, realmente, nasce um filho ou uma filha, nasce uma empreendedora, né? E se a inteligência emocional hoje é um ponto fundamental até para a contratação nas empresas,
aí com o filho você entende por que que a mulher tem uma inteligência emocional maior do que o homem, né? Porque né, de conseguir olhar e enxergar o os dois lados, né, recuar em determinados momentos e avançar em outros. Então, são comportamentos muito femininos e que ajudam a equipes, ajudam, né, existem dados que mostram que as mulheres, quando chegam na liderança, elas melhoram o ambiente de trabalho, mas também melhoram financeiramente a estrutura das empresas, né? Então, o que falta para chegar é essa discussão, é esse entendimento de como contratar. Uma coisa que, assim, eu fico muito irritada quando eu ouço, assim, as pessoas falam, mas, gente, a gente fala mulheres no conselho, mulheres como diretoras, daí eu ouço falar assim, não, mas é que eu coloco a vaga e as mulheres não se candidatam, não tem mulheres para essas vagas. Cara, tem muita mulher, assim, é só a gente pensar no nosso ciclo de amizades, né? Tem pelo menos 10 mulheres que eu convivo que são sensacionais, que poderiam estar em qualquer lugar do mundo, dirigindo qualquer empresa no mundo, e as pessoas falam, não, eu não consigo achar pessoas para essas vagas. Então, é falta de saber onde procurar, é falta de saber como procurar. Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, né? E tem a questão de você conseguir se trazer esse suporte, né? A gente é muito mais dos exemplos, né? Por isso que é muito importante quando uma mulher chega num cargo, é tão fundamental porque ela acaba inspirando outras mulheres no que é possível. Quando nós somos tão, né, nessa questão de perfeccionismo, que a gente acha que tudo é impossível pra gente, né? Ah, não, putz, não vai dar, porque aquele mundo não é o meu mundo. E aí você vê uma mulher chegar lá e fala, cara, é possível. Né? Então, quando você fala, legal ver exemplos em Curitiba, legal ver exemplos em Floripa, em várias cidades do Brasil aí que são sensacionais, e é muito legal porque a gente vê que é possível. E se não der para fazer tudo, tudo bem. Com certeza, o que a gente puder fazer, do jeito que a gente fizer, vai ser de um jeito sensacional, porque a gente é dedicada, porque a gente faz direito, porque a gente sabe como fazer, porque a gente faz com propósito. Né? Então, também é a gente mudar, né, mudando a sociedade, mas também pouco a gente mudar e a gente fala assim, cara, tudo bem se eu não der conta, tudo bem se eu pedir ajuda, tudo bem se naquele momento não estiver tão legal, eu não preciso conseguir conciliar tudo, ser super em tudo, né? A gente também tem que desconstruir esse nosso machismo da mulher, né, de ser super mulher, de ser sempre, né, feliz, de ser a melhor mãe, a melhor empresária, a melhor esposa, ter um corpo legal, estar sempre bonita e disposta, não precisa, tudo bem se não der todo dia, né, mas o que a gente fizer vai fazer bem feito sempre que der, assim, eu acho que isso é importante. Eu acho, você me fez lembrar uma fala da Luísa Trajano, que ela diz assim, né, que as pessoas perguntam como que ela consegue fazer tanta coisa, e ela fala que ela não tem compromisso com o acerto, acertar a primeira vez que ela está indo fazer uma coisa, né? Ela fala, eu não gosto de errar, de ficar errando e repetindo o mesmo erro, né? Eu erro, aprendo, acerto, conserto e sigo em frente, mas eu não tenho esse compromisso de ser perfeita. Então, eu vou e faço, eu vou e chamo as pessoas para fazerem, né? Eu faço esse passo. E esse modelo de inspiração é muito importante, né? Aqui o Chá com o Vale, ele nasceu no começo da pandemia, lá em março do ano passado, justamente também com esse lugar de mostrar essas mulheres, as primeiras entrevistadas eram mulheres, depois eu tive homens também, mas brasileiros e brasileiras fantásticos que desenvolvem o seu trabalho no Vale do Silício, no ecossistema de inovação do Vale, sejam em startups, sejam como cientistas nas universidades, artistas, e eu queria mostrar justamente esse ponto de dizer assim, gente, o Vale do Silício também é feito por brasileiros. Então a gente precisa aproximar isso e aproximar esses dois mundos, né, do feminino e do masculino, do homem e da mulher, enfim, todos esses mundos que a gente tem para conectar, porque não é ou, né, é o E que a gente quer. A gente quer
poder fazer isso juntos. E para isso a gente precisa ter essas mulheres nesses cargos, precisa ter essa inspiração como você é. E aí eu te pergunto, quem te inspira então, Cris? Porque você pode ter certeza que muita mulher se inspira em você, inclusive eu. Imagina, obrigada. Eu tenho muitas pessoas que me inspiram, sabe? Começando dentro de casa, né? Assim, eu acho que a minha vida empreendedora foi muito empurrada pela minha família, assim, pelo meu pai e pela minha mãe. Então, assim, sou grata aos dois. Minha mãe foi empreendedora, né? Numa época que era difícil mulher empreender. Então, foi muito bacana isso. Você falou da Luísa Trajano, com certeza, né, uma pessoa que é muito importante, né, no Grupo Mulheres do Brasil, mas na luta dela, né, por causas, na luta dela por inclusão. Então, é uma pessoa para mim que tem feito um trabalho, que tem cumprido um papel fundamental, assim, na sociedade. Eu me inspiro, pode parecer, né, mas eu me inspiro muito com o prefeito de Curitiba, porque eu vejo ele com uma visão, uma pessoa que as pessoas, quando ele foi eleito a primeira vez, as pessoas falam assim, não, mas ele já está acima da idade, ele não pode ser inovador com essa idade. E ele prova todos os dias que a inovação está muito aqui no coração, ele não está no que eu sei. Então, é uma pessoa que sabe pouco de tecnologia, mas tem muita visão de inovação. Eu me inspiro com o meu time, com a minha equipe que trabalha o dia inteiro com paixão, me inspiro com as pessoas que fazem um pouquinho e constroem muito, sabe, com propósito. Então, eu acho assim que é tão legal a gente se inspirar com pessoas possíveis, assim, com pessoas perto da gente, porque elas realmente são motores, né, para que a gente faça o melhor, assim. E eu falo, a gente não é nada sozinho, e a gente trabalhar como ecossistema, por isso que eu sou apaixonada por isso, trabalhar como ecossistema e o modelo de você liderar em determinados momentos e deixar que outros liderem em outros momentos, ele é tão de sucesso, é um modelo tão de sucesso, não de negócio, mas de sociedade, de mundo, né? Se a gente olhasse, se a gente conseguisse, né, colocar isso, falar assim, cara, deixa eu fazer o meu papel nesse momento e deixa eu passar o bastão toda vez que eu puder para que outras pessoas brilhem também. Então, eu acho que, assim, tem várias pessoas muito importantes que me inspiram, mas é tão legal você se inspirar com quem está do teu lado, assim. Então eu acho que isso é uma coisa que eu queria deixar, assim, sabe? Meu time, a minha família, meus amigos me inspiram muito, assim. Quem está pertinho de mim me inspira todos os dias. Nossa, é maravilhoso, né? Porque é aquela história do com quem, né? Eu tive recentemente em um curso de liderança, chama Leading the Future, né? Liderando o Futuro, na Singularity, e foi muito bacana, porque foi o pessoal da Gravidade Zero que conduziram, né? O Dante e o Renan, maravilhosos, e eles trouxeram isso muito forte pra gente, né? Quem são os seus com quem, né? Quem são essas pessoas com quem você faz essas coisas, porque isso vai determinar muito o resultado e onde vocês vão chegar. E a gente tem mesmo essas pessoas, né? Que a gente se conecta e a gente fala, nossa, não sei nem o que é, mas a gente vai. Se é com aquela pessoa, tenho certeza que vai ser coisa boa. Vamos fazer, vamos construir essas relações de confiança, né? Confiar. Tem uma autora que ela fala, Luísa Tamerão, ela fala assim que confiar é fiar juntos. E realmente, né, para a gente fazer um ecossistema, a gente precisa fiar junto. Eu acho linda essa colocação dela. E eu tô vendo muito aqui, legal. Cris, nossa, que a gente tá chegando no final da live, tem que chegar perto para chegar. A gente tá chegando aqui no final e eu tô vendo, olha, que a gente recebeu comentários muito carinhosos aqui, do pessoal falando para você, orgulho do Vale do Pinhão, Curitiba, olha que linda, Socorro lá do núcleo João Pessoa presente, e falando como as mulheres humanizam mesmo, né? Queria ouvir então de você, Cris, para a gente fechar,
acho que eu vou deixar aberto, assim, a sua mensagem final com tudo. Você falou tanta coisa inspiradora, eu poderia ficar mais 5 horas, viu, aqui conversando com você. Pergunta não falta, mulher, mas você é muito fascinante, mas por hoje vai ser isso. Espero que tenhamos próximas, mas qual que é a sua mensagem para hoje? Gente, eu acho assim que a gente tá ainda diante do desconhecido, né? A gente está diante, como você falou, isso não aconteceu antes, e aí você trilhar um caminho desconhecido. Então, de um lado, é isso que a gente falou no final, escolha com quem você vai trilhar esse caminho, né? No começo, um pouquinho antes da pandemia, eu tive a oportunidade de viajar com a minha família, tenho 2 filhos, um casal de filhos e meu marido, a gente foi para a Patagônia de carro. Então a gente fez lá 12 mil quilômetros de carro, 30 dias viajando e tal. E aquilo me fez pensar no seguinte, claro que a gente planejou a viagem, a gente sabia que a gente queria chegar lá nas geleiras, né? A gente sabia mais ou menos por onde a gente queria passar. Mas o caminho foi tão sensacional que, lógico que as geleiras foram lindas, né? Os glaciares são maravilhosos, tudo, mas o caminho contou tanta coisa, a gente compartilhou tanta coisa nesse caminho que, assim, a gente construiu uma relação muito mais forte do que simplesmente ponto de chegada. Então, esse é o ponto. Com quem você vai trilhar e você vai passar por esse caminho escuro para chegar na claridade, para chegar do outro lado, para pular esse abismo que a gente tem. Escolha essas pessoas, ou seja escolhido, né? Escolha ou seja escolhido. E outro ponto fundamental, assim, para isso tudo, se divirta nesse caminho. Se divirta nessa passagem. A gente, de fato, descobriu nesse período de pandemia que a vida passa muito rápido, que a vida ela é cheia de encontros, e os encontros fazem toda a diferença. Quanto a gente está de saudade de se abraçar, de ficar junto, de se tocar, né? O contato que nós, né, somos latinos, somos afeitos ao contato. Então, assim, se a gente não levar a vida um pouco mais leve e vendo e colocando realmente valor ao que é fundamental, ela passa rápido, né? Talvez, né, quanta gente que pode estar ouvindo agora que tenha passado por momentos muito difíceis de perda de pessoas. Então, nesse momento de perda, fique perto de quem importa e faça o que importa, né? Trilha esse caminho com o que importa. E é uma lição, assim, meio que desse mundo de startups, do give back, né? Busque um propósito, você não precisa ter o maior propósito de mudar o mundo, muda ali seu quintal, muda ali seu jardim, muda, né, as suas relações, perdoe quem você, de repente, né, não consegue perdoar. Acho que esse é o fundamental. O que é o sucesso hoje? O sucesso é ser feliz, é viver uma vida tranquila, viver uma vida com amor e podendo transformar quem está do teu lado, o resto se transforma automaticamente. Eu acho que é um pouquinho assim, bem pessoal e bem, um pouco até mais filosófico do que profissional, assim, eu acho que é um momento desse tipo de reflexão, eu acredito. Maravilhosa a sua reflexão, porque não tem, né, como você falou, tem lá o CNPJ, mas ele é feito de CPFs, e os CPFs são feitos de corações, mentes, vidas, histórias, viagens, conexões, abraços. Então, para a gente é mais inspirador ainda que você escolha fechar dessa maneira, porque mostra pra gente que no meio de tudo isso que a gente está vendo, o que está acontecendo, o que está transformando, tem uma volta para casa importante, né? Tem uma transformação interna também bastante importante para a gente fazer, não só a digital, né? Mas a transformação essencial aqui, né? De quem somos nós. Que maravilhoso, Cris! Adorei esse papo. Linda. Muito obrigada pela sua generosidade. Imagina, adorei também. Brigadão pelo convite, assim, sucesso.
e que você continue brilhando e trazendo muitas histórias à luz aí do Grupo Mulheres no Vale. Eu acho que é muito importante esse espaço, esse papel, essa conexão, assim. Sucesso para você e para todo mundo que está ouvindo, está nos assistindo agora aí. Muito obrigada, eu agradeço de coração, muito importante esse carinho, principalmente vindo de você, que tem toda essa visão e tá todo dia com a mão na massa, né, para fazer tudo isso acontecer. Eu sendo uma mensageira aqui, fico honrada de poder te receber. E agradeço todo mundo que acompanhou a gente. Vai ficar gravado, então quem quiser assistir depois também vai estar aqui no IGTV do Núcleo Vale do Silício. E a gente volta semana que vem com mais Chá com Vale. Muito obrigada, Cris. Um beijo, bom descanso para todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.